colega advogado. Hoje nós vamos trabalhar com um tema bastante interessante chamado storytelling. O que vem a ser a storytelling? É a narrativa dos fatos, a maneira de contar uma história. Nós bem sabemos que, pelo Código de Processo Civil, especificamente no que tange à petição inicial, que trata das partes que a compõem, o endereçamento, a qualificação das partes, a narrativa dos fatos, storytelling, os fundamentos e pedidos, pelo princípio da iuria novit curia, o que mais importa para o julgador é a narrativa dos fatos. Dê-me os fatos que lhe darei o seu direito, porque o direito o magistrado sabe. Então, agora o que nós vamos estudar é esta técnica de persuasão na narrativa dos fatos. Perfeito? Para ser mais direto com os senhores, seria a utilização da linguagem que a IA vai adotar de acordo com o nosso comando, de acordo com o nosso prompt. Ela pode usar uma linguagem persuasiva, incisiva, altamente técnica ou ainda humanizada, que o objetivo da aula justamente é treinarmos esse efeito neurolinguístico de uma petição robotizada com uma petição mais humanizada. Perfeito? Mas começo discorrendo no seguinte: André, por que utilizar a storytelling numa linguagem mais humanizada? Para você conquistar a empatia do julgador. Mas é em todo tipo de petição ou de ação que eu devo me valer de uma linguagem humanizada, com neurolinguística, poder de persuasão? A resposta é não. Geralmente você utiliza somente nas ações que envolvem bens maiores, como vida, saúde, direitos indisponíveis. Seria mais nesses casos. Por quê? Porque se você utilizar a linguagem humanizada, por exemplo, numa execução fiscal ou numa ação que trate basicamente de patrimônio ou um assunto técnico, da qual não esteja em jogo direitos indisponíveis, você vai demonstrar para o juiz que você está enchendo linguiça. Ou seja, a linguagem humanizada para assuntos técnicos, das quais não hajam bens maiores, direitos indisponíveis, você soa como se não tivesse fundamento, consistência para sustentar na sua demanda. Então, não é sempre que se usa a linguagem humanizada. Perfeito, senhores? Assim como é nas ações, cada caso é um caso. Tá bem? Então, vamos começar hoje com a seguinte atividade. A nossa atividade aqui é a seguinte: o relógio biológico da dona Elvira. Aqui estão os dados brutos que você receberia na entrevista com o cliente. A cliente é Elvira Matos, tem 72 anos, é costureira, aposentada. Qual que é a doença dela? Ela tem uma doença degenerativa macular relacionada à idade. Do tipo úmida, no olho esquerdo. O olho direito já tem uma visão comprometida, 20%. Agora ela tem, infelizmente, essa enfermidade no olho esquerdo. Risco: cegueira irreversível no olho esquerdo, se não tratado rapidamente. Medicamento prescrito: injeções intravítreas. Aí tem o nome técnico, custo médio R$ 4.000 por ampola. Necessidade inicial de 3 doses, quer dizer, R$ 12.000 para uma pessoa humilde. Visivelmente, ela não teria condições de suportar esse encargo. Situação financeira: recebe um salário mínimo, mora sozinha, ela faz bainha, costura, bainha, reparo. Negativa: o Estado
negou administrativamente, alegando que o medicamento não consta na lista padronizada do SUS e ofereceu um tratamento alternativo que o médico dela testou ser ineficaz. Então, senhores, vamos trabalhar na narrativa, na storytelling, linguagem humanizada. A melhor plataforma de IA que trabalha com linguagem, com redação refinada, é o Claude, tá? O Claude, conforme eu já falei nas outras aulas, você utiliza ela como, ou ele, como refinamento, tá? Você utiliza, por exemplo, outras IAs como Rascunho, Brainstorm, ChatGPT, a Gemini, Copilot, e você dá uma aprimorada no cloud, tá bom? Se começar direto no cloud, pode também, não tem problema nenhum. Tanto é que nós vamos trabalhar hoje com cloud. Como que eu faria para transformar esses dados frios e técnicos da narrativa aqui, esses dados frios, como uma narrativa que cause uma empatia, provoque uma empatia ao douto julgador? Como que eu faço na prática? Você copia aqui os dados brutos, para ser bem prático. Vamos copiar. Vamos abrir aqui no Cloud. Vamos copiar e vamos elaborar o seguinte prompt. Você, como experiente advogado em consumidor e representando a senhora Elvira, conforme os fatos acima transcritos, se utilize da linguagem neurolinguística e psicologia para transformar psicologia cognitiva para transformar numa breve narrativa humanizada, com alto poder de convencimento ao dom magistrado. Perfeito? Então, nós vamos transformar esses dados frios numa linguagem humanizada. Vamos elaborar aqui, vamos ver agora o Claude trabalhando. Elvira Matos tem 72 anos, passou a vida inteira com agulha entre os dedos, não por hobby, mas por necessidade e por dignidade. Cada bainha costurada, cada tecido remendado foi ao longo de décadas a forma que ela encontrou de existir no mundo com autonomia. Hoje aposentada com salário mínimo, ainda segura a agulha. Não porque precisa trabalhar, precisa sim, mas porque a costura é ela. É o que mantém acordada de manhã com propósito. Mas Elvira está perdendo a visão. Não de forma lenta e silenciosa, como se estivesse a imaginar a velhice. Está perdendo de forma urgente, agressiva e irreversível, como a DMRI úmida exige que aconteça quando não tratada. O olho direito já cedeu, restou o esquerdo, e é exatamente esse olho que agora pede socorro, diagnosticado com a forma mais severa e veloz da doença, conforme laudo médico anexo. O médico que acompanha não deixou espaço para interpretações otimistas. Sem o medicamento, a cegueira no olho esquerdo é questão de semanas aos poucos meses, não de anos, de semanas.
O Estado a agir negou. Ofereceu como alternativa um tratamento que o próprio especialista que cuida da Elvira descartou, expressamente por ineficácia, no estágio em que a doença se encontra. O Estado ofereceu a Elvira a aparência de um tratamento, um gesto administrativo que não salva a visão, mas salva o protocolo. Ocorre que Elvira não precisa de um protocolo, ela precisa enxergar. Precisa enxergar para reconhecer o rosto dos netos, para enfiar a linha na agulha, para ler a Bíblia que mantém na mesinha da cabeceira, para circular sozinha, com segurança no bairro onde mora, porque mora sozinha, sem família próxima para amparo. Vossa Excelência tem diante de si um caso em que a linha que separa a dignidade da dependência humana é literalmente uma agulha de seringa. 3 delas no valor total aproximado de R$ 12.000, quantia que para o Estado representa uma fração infinitesimal do orçamento, mas que para Elvira representa o impossível. Aí ele fala: a Constituição traz ressalvas. O que se pede, Excelência, não é luxo, não é conforto, é o mínimo existencial na sua expressão mais literal. O direito de uma mulher de 72 anos continuar enxergando o mundo com um único olho, que lhe resta funcional. Que Vossa Excelência, ao despachar esta inicial, lembre-se que do outro lado do processo há uma costureira esperando, com a paciência de quem passou a vida inteira esperando que o fio passasse pelo fundo minúsculo de uma agulha. Que a justiça enxergue o que o Estado se recusou a ver. Senhores, é até poético, né? Eu vejo, sinceramente, que isso para um tribunal de júri é um prato cheio, é como poder de persuasão. Tudo bem? Então, entendido? Vamos pegar aqui um segundo exemplo. Olha a segunda situação. O desconto invisível. Os dados brutos, como chegam no escritório. O João Batista tem 68 anos, é viúvo. Ele sofreu fraude no empréstimo consignado. O Banco X está descontando parcelas de um empréstimo que ele nunca fez. O desconto é de R$ 350 por mês. Consequência, com o desconto, o seu João não conseguiu pagar a conta de luz, que foi cortada por 3 dias, e teve que pedir dinheiro emprestado para o filho, para comprar remédios para a pressão. Então não precisa falar muito, já deu para entender na leitura. Da mesma forma, pegamos essa narrativa dos fatos, copiamos, colocamos aqui no cloud, vamos colar e vamos copiar o mesmo prompt. Qual que foi o prompt que eu tinha feito aqui? Que não dá para pegar porque é tudo bem. Vamos elaborar novamente. Você, como exímio advogado do consumidor e representante do senhor João Batista, se utilize da neurolinguística e psicologia cognitiva para narrar os fatos. Pronto. E aqui o Claude vai fazer o resto quanto à narrativa dos fatos. André, qualquer outra IA faria isso? Com certeza. Nós estamos utilizando aqui o Claude por ele ter uma linguagem aprimorada, um raciocínio jurídico estendido, mas a Gemini é fabulosa, ChatGPT, Copilot, qualquer uma faria. Narrativa humanizada, petição inicial, ação de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais, tutela de urgência, o dia em que roubaram o mês de um homem. Há uma diferença fundamental entre perder dinheiro e ter dinheiro roubado enquanto dorme. Seu João não perdeu, não gastou mal, não se esqueceu de pagar.
teve o dinheiro subtraído da sua aposentadoria, o único rendimento que lhe resta após uma vida inteira de trabalho, por meio de um contrato de empréstimo consignado que ele jamais solicitou, ele jamais viu. 68 anos, viúvo, sozinho. Quando a sua esposa era viva, talvez houvesse uma segunda voz em casa para ajudar a entender o extrato bancário, para notar que algo estava errado, para dividir a angústia silenciosa de ver o dinheiro do mês simplesmente desaparecer antes de terminar a primeira semana. Mas hoje seu João enfrenta isso sozinho, sentado à mesa da cozinha, com um comprovante de depósito na mão e uma conta que não fecha. R$ 1.412 é tudo. Não é o que sobra, é tudo. É o aluguel, é a comida, é o remédio para a pressão que ele toma todo dia. É a conta de luz que mantém a geladeira funcionando. É a dignidade de não precisar pedir dinheiro a ninguém. O Banco X tomou R$ 350 desse tudo, sem autorização, sem aviso, com a frieza institucional de quem desconta uma linha de planilha sem imaginar ou sem importar que do outro lado daquela linha há um homem de carne, osso e conta de luz vencida. E a conta venceu. Por 3 dias a casa do seu João ficou sem energia elétrica, 3 dias sem geladeira, 3 dias sem ventilador, no calor do Mato Grosso do Sul. 3 dias em que um senhor de 68 anos, hipertenso, viúvo e sozinho, viveu na penumbra. Não por descuido, não por irresponsabilidade, mas porque um banco que ele nunca procurou decidiu unilateralmente que seu dinheiro era uma fonte de receita disponível, tá? Mas o mais duro foi a ligação para o filho, tá bom? Então entendam, eu confesso para os senhores que eu achei a linguagem aqui até um pouco melodramática em excesso. Se eu fosse aqui, eu não iria propor ação exatamente com essa narrativa. Eu faria aqui agora um segundo prompt e pediria para a IA amenizar um pouco a linguagem humanizada. Essas aulas todas que nós estamos assistindo aqui, que está disponível no meu canal do YouTube, e a jurídica na prática, tudo junto, tá? É apenas uma degustação do que eu explico. Perfeito? Aqui eu ensino os senhores a pescar um peixe, mas no meu curso eu ensino os senhores a pescar um cardume, tá bem? Então entendam que o que eu procuro passar para os colegas advogados é o raciocínio, a arquitetura na advocacia com o IA. Perfeito? É isso que eu procuro passar para os senhores, tá bem? Então entenderam que nós temos o poder de decidir para que lado que a inteligência artificial irá discorrer, se numa linguagem persuasiva, numa linguagem humanizada, numa linguagem natural. E por trás disso existe sempre uma estratégia, conforme eu já discorri no início da aula. Linguagem humanizada para os bens indisponíveis, e linguagem mais natural e técnica para assuntos técnicos. E a jurídica na prática, petições reais, resultados reais. Até breve.